À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava para o seu 5º ano, a máquina de guerra alemã, que para Adolf Hitler parecia tão segura da supremacia militar, estava a vacilar. A derrota em Stalingrado, em fevereiro de 1943, custou caro aos nazis e os aliados estavam bem posicionados para capitalizar a sua vantagem. No entanto, os líderes aliados estavam bem cientes dos perigos que ainda precisavam ser superados e procederam com a máxima cautela, começando a dar passos provisórios, mas muito positivos, rumo à vitória. Em julho de 1943, o progresso era bastante evidente. No mar, os aliados estavam a vencer a Batalha do Atlântico. As medidas acordadas pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e pelo presidente dos Staatsmächte Franklin D. Roosevelt na Conferência de Casablanca, 7 meses antes, para derrotar a ameaça dos submarinos alemães, estavam agora a dar resultados. Para os alemães, com o moral em baixa entre as tripulações dos submarinos, o seu comandante, o grande almirante Karl Dönitz, não teve outra escolha senão ordenar a retirada das principais rotas de comboios no Atlântico Norte. Mas para os aliados, era exatamente o impulso de que precisavam. O sucesso contra os submarinos significava que os britânicos e os americanos podiam prosseguir com a mobilização de forças para a Operação Overlord, a invasão da Europa Ocidental. Nos céus da Europa, a Operação Point Blank, nome de código dado na Conferência de Casablanca para uma campanha de bombardeamento contínuo contra a Alemanha nazi e a Itália fascista, estava em curso. A Força Aérea do Exército Americano bombardeava alvos em toda a Europa Ocidental durante o dia, enquanto a Força Aérea Real Britânica continuava durante a noite. Entretanto, a campanha no norte de África terminou com uma vitória total dos aliados. Em meados de maio de 1943, quase 250.000 de soldados alemães e italianos na Tunísia tinham sido feitos prisioneiros pelos aliados. Para a Alemanha nazi, foi um desastre militar maior do que Stalingrado. Os estrategas militares britânicos e americanos estavam agora ocupados a preparar a próxima fase da guerra, concordando com uma política de Hitler I. Em maio de 1943, Churchill, Roosevelt e os seus assessores militares reuniram-se em Washington, D.C., numa conferência com o nome de Código Trident. Com toda a África do Norte prestes a cair nas suas mãos, os aliados concordaram que a invasão da Sicília, com o nome de Código Operação Husky, era o próximo passo lógico, mas não havia consenso sobre para onde ir depois disto. Os americanos queriam invadir o norte da França para garantir um fim rápido para a guerra. Os britânicos também queriam uma invasão através do Canal da Mancha, mas somente depois que as poderosas forças da Alemanha nazista tivessem sido desgastadas em outros lugares. Eles temiam um banho de sangue semelhante ao massacre nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Os britânicos argumentavam que derrubar o regime fascista de Benito Mussolini, tirar a Itália da guerra e fazer o inimigo lutar pelo sul da França, os Balcãs ou a Grécia,
seria a melhor maneira de garantir o sucesso da Operação Overlord. Os americanos discordavam veementemente, argumentando que tal estratégia seria um desvio de recursos e esforços. Eles pressionavam por uma invasão precoce através do Canal da Mancha, pois isso tiraria a pressão do Exército Vermelho na frente oriental. Porque durante todo esse tempo, no fundo das suas mentes, pairava o medo de que, se não o fizessem, os russos pudessem fazer um acordo com Adolf Hitler, como tinha acontecido em agosto de 1939. A Alemanha nazi ainda possuía vastas áreas do território soviético, e à medida que a neve derretia com o regresso da primavera, os generais de Hitler ansiavam por vingar o desastre de Stalingrado. Assim, à medida que os preparativos para a Operação Husky avançavam, com Hitler convencido de que os seus inimigos planeavam um ataque à Sardenha, graças aos esforços da inteligência aliada, a batalha para recuperar o controle da Europa continental começou a sério. Na Conferência Trident, em Washington, D.C., no mês anterior, os chefes do Estado-Maior do Zipoexanit e do Reino Unido tinham definido a data da Operação Overlord para 1º de maio de 1944. No entanto, os britânicos estavam ansiosos por ganhar uma posição na Europa muito mais cedo. A Sicília era apenas o primeiro passo. Toda a Itália era o verdadeiro prêmio, ou assim argumentavam Churchill e os seus conselheiros militares. Mas o general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército dos Cambismeiros e verdadeira força motriz por trás do esforço de guerra americano, estava sob grande pressão do general Douglas MacArthur, comandante das forças aliadas no sudoeste do Pacífico, para lhe dar mais recursos para a guerra contra o Império Japonês. Marshall estava disposto apenas a comprometer as forças americanas numa invasão da Sardenha e instruiu o general Dwight D. Eisenhower para apenas montar operações de exploração do ataque à Sicília que pudessem eliminar a Itália da guerra. Assim que a Conferência Trident terminou, Churchill e o seu conselheiro militar mais graduado, o general Sir Alan Brooke, chefe do Estado-Maior Imperial, voaram para o norte de África para tentar persuadir Eisenhower de que Marshall estava a ser míope e para pedir o seu apoio ao seu apelo para uma invasão da Itália. Sob pressão de Marshall, Eisenhower foi forçado a ser cauteloso. Disse aos líderes britânicos que, se a Operação Husky fosse bem sucedida, daria o seu apoio à entrada na Itália, mas não antes disso. Enquanto os aliados permaneciam hesitantes para as potências do eixo de Hitler, uma grande crise política e estratégica estava a desenvolver-se. Dentro da Itália, havia agora um medo real de que os aliados derrubassem o ditador fascista Benito Mussolini, e Adolf Hitler observava os acontecimentos no Mediterrâneo com crescente ansiedade. Como resultado do enorme fardo imposto às forças alemãs pelos combates na Rússia e da perda de 8 divisões do eixo na Tunísia no início do ano, o armário no Mediterrâneo, por assim dizer, estava praticamente vazio. A grande questão estratégica que agora se colocava ao Führer era onde os aliados atacariam a seguir. O seu comandante no teatro mediterrâneo, o marechal de campo Kesselring, e os chefes do exército italiano acreditavam todos que uma invasão da Sicília era iminente, mas Hitler não tinha tanta certeza. Cego pela completa falta de informações confiáveis, ele acreditava que os aliados desembarcariam na Sardenha. De lá, logicamente tomariam a Córcega, que seria um trampolim para o sul da França ou Itália. Alternativamente, os aliados poderiam invadir a Grécia. Hitler baseava o seu raciocínio em informações obtidas de documentos ultrasecretos encontrados com um oficial da Marinha Real, cujo corpo tinha sido levado pela maré
até uma praia no sul de Espanha, em abril de 1943. As autoridades espanholas que encontraram o corpo acreditavam que o oficial da Marinha Real tinha morrido afogado num acidente de avião no Mediterrâneo. Cópias dos documentos originais passados à inteligência alemã por um oficial naval espanhol pró-nazista pareciam mostrar que a Sardenha e a Grécia eram os próximos alvos dos aliados. Hitler, portanto, ordenou o envio de uma divisão Panzer para a Grécia, outra divisão de infantaria motorizada para a Sardenha e 2 divisões de elite de paraquedistas para o sul da França, a fim de estarem prontos para qualquer invasão. Na verdade, todo o caso foi fruto de uma notável operação da inteligência britânica, já que o fuzileiro naval em questão havia morrido de pneumonia na Grã-Bretanha. O seu corpo foi lançado ao mar muito perto da costa espanhola por um submarino da Marinha Real, e todos os documentos e cartas colocados nele eram obviamente falsos. Graças a este engenhoso engano, o exército anglo-americano de 500 mil de homens designado para a Operação Husky superaria em número as tropas do eixo que restavam para defender a Sicília em quase 2 vezes. Na verdade, os alemães tinham apenas 2 formações, com efetivos reduzidos para repelir o ataque. Nada menos que 8 divisões britânicas, americanas e canadianas estavam preparadas para atacar no primeiro dia da Operação Husky, tornando-a a maior operação militar realizada pelos aliados até então na guerra. Na verdade, mais homens desembarcariam na Sicília nas primeiras 24 horas desta invasão do que nos praias da Normandia num período comparável no dia D, quase um ano depois. Além disso, mais 2 divisões, uma britânica e outra americana, reforçariam a cabeça de praia aliada na Sicília, assim que esta estivesse segura. Quando o sol nasceu em 5 de julho de 1943, 5 frotas de invasão sob o comando geral do almirante Sir Andrew Cunningham partiram em direção à Sicília a partir de extremos opostos do Mediterrâneo. Ao largo da ilha fortificada de Malta, menos de 24 horas antes do desembarque, as frotas formaram 2 grupos. O primeiro era a Força Tarefa Oriental, sob o comando do vice-almirante Bertrand Ramsay, da Marinha Real Britânica, composta por quase 1.700 navios de guerra, transportes de tropas e embarcações de desembarque, com 4 divisões britânicas e canadianas sob o comando do general Sir Bernard Montgomery. O segundo grupo era a Força Tarefa Ocidental, sob o comando do vice-almirante Kent Hewitt, da Marinha dos Estados Unidos, com mais 1.700 embarcações e 4 divisões americanas lideradas pelo tenente-general George S. Patton. Os planeadores da Operação Husky tinham outra surpresa preparada para as tropas do eixo na ilha, nomeadamente tropas de paraquedistas e planadores prontas para aterrar atrás das praias de invasão da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica e da 82ª Divisão Aerotransportada dos Squadron. Após as aterragens aerotransportadas alemãs bem-sucedidas, mas dispendiosas, em Creta, em maio de 1941, os aliados criaram várias divisões de tropas de paraquedistas e planadores. E a Operação Husky estava destinada a ser o seu batismo de fogo. Eisenhower, sempre profissional consumado, escolheu o seu adjunto, o general Sir Harold Alexander, amplamente conhecido pelo seu charme e sangue frio sob fogo, para assumir o comando da Operação Husky. E se alguma vez foram necessários charme e sangue frio, era agora, porque a servir sob o comando de Alexander, como seus principais comandantes no campo de batalha,
estavam o general Sir Bernard Montgomery, famoso pela sua vitória em El Alamein, e o general George S. Patton Jr., conhecido pelo seu estilo de liderança agressivo e arrojado. Husky foi a primeira operação em que comandantes de campo de batalha ambiciosos e notoriamente egocêntricos se viram a servir lado a lado, e desde o início, se duas personalidades estavam destinadas a entrar em conflito, eram Montgomery e Patton. A invasão aliada da Sicília começou nas primeiras horas do dia 10 de julho de 1943. O 7º Exército de Patton desembarcaria numa frente de 64 quilômetros na costa sul da ilha, enquanto o 8º Exército de Montgomery desembarcaria numa frente de 64 quilômetros em ambos os lados do canto sudeste da Sicília. Nas fases iniciais do planeamento da Operação Husky, pretendia-se que o objetivo principal de Patton fosse o porto de Palermo, na costa noroeste da Sicília. Mas os estrategas militares aliados estavam preocupados com a falta de experiência de combate das tropas americanas para uma operação tão ousada. Em vez disso, o 7º Exército dos Etzmerkremeut recebeu a missão de proteger o flanco esquerdo de Montgomery, enquanto este avançava em direção a Messina para bloquear a retirada das forças do eixo. Para o general americano, amplamente conhecido como Blood and Guts Patton, isso só podia ser descrito como um pano vermelho para um touro, e ele estava determinado a provar que os céticos estavam errados sobre o valor operacional dos homens sob o seu comando. À medida que a Husky ganhava impulso, Patton logo teve a oportunidade de provar o seu ponto de vista, sem deixar margem para dúvidas. As coisas não podiam estar melhores para a enorme frota de invasão anglo-americana, que conseguiu aproximar-se da Sicília praticamente sem oposição, apesar de os submarinos alemães terem conseguido afundar 6 transportes de invasão e embarcações de desembarque. Não havia sinal de aeronaves inimigas. Na preparação para a Operação Husky, os bombardeiros aliados destruíram todos os aeródromos da Sicília, forçando a Luftwaffe alemã e a Regia Aeronáutica italiana a retirar as suas aeronaves restantes para a Itália continental. Contra 4.000 aeronaves aliadas, eles só conseguiram reunir 1.500 máquinas. Na verdade, a principal oposição à Operação Husky veio do tempo. Na tarde do dia anterior à invasão, 9 de novembro, o vento provocou uma tempestade tremenda, que deixou muitos dos homens da frota de invasão terrivelmente enjoados. Felizmente, os ventos fortes diminuíram nas últimas horas antes das primeiras tropas aliadas invadirem a costa, mas nos céus acima da Sicília, havia fortes correntes de ar que causaram estragos nas formações de aeronaves e planadores que transportavam tropas a caminho das suas zonas de lançamento e aterragem. Os paraquedistas e os planadores ficaram espalhados por todo o sul da ilha. 47 dos 134 planadores britânicos acabaram no mar. No entanto, o aparecimento repentino das tropas aerotransportadas que chegaram ao seu destino na Sicília criou o caos nas praias controladas pelo inimigo. Às 2h45 da manhã de 10 de julho, sob a cobertura de um bombardeio naval devastador, as primeiras tropas de assalto aliadas chegaram à costa. A estratégia de Eisenhower permitiu aos aliados estabelecer rapidamente a sua primeira cabeça de ponte em solo europeu. Mas, embora a força invasora soubesse muito bem que o inimigo estava à sua frente, tinha pouca ideia da resistência que iria enfrentar.
Curiosamente, no setor britânico, quase todas as tropas italianas de defesa encontradas pelo 8º Exército de Monte renderam-se sem oferecer resistência ou com pouca resistência. Não surpreendentemente, a maioria dos homens que serviam nas 6 divisões de defesa costeira italiana na ilha eram sicilianos. Tinham pouca afeição pelo regime fascista de Mussolini e ainda menos desejo de ver a sua pátria destruída pela devastação da guerra. Em poucas horas, Montgomery tinha 4 divisões em terra, juntamente com a maior parte das suas armas pesadas, mas Patton e os americanos encontraram uma oposição muito mais forte. No primeiro dia da invasão, apareceram tanques italianos e depois alemães, mas os italianos foram rapidamente repelidos. Mais tarde, porém, um grupo de batalha da divisão Hermann Göring conseguiu derrotar um batalhão de infantaria americano. No dia seguinte, 11 de julho, o general Alfredo Guzzoni, comandante-chefe italiano de todas as tropas do eixo na Sicília, ordenou que a divisão Hermann Göring, reforçada pela divisão Livorno italiana, empurrasse o inimigo de volta para o mar. Além disso, aeronaves alemãs e italianas baseadas no continente italiano juntaram-se ao ataque e as tropas americanas ficaram rapidamente sitiadas. Os homens de Patton lutaram desesperadamente para manter o inimigo afastado, enquanto os Panzers avançavam até cerca de 2.000 metros das praias de invasão. Por fim, a artilharia terrestre e naval americana conseguiu repelir o ataque do eixo e à direita da cabeça de praia da 7ª Divisão do Exército dos Exarchmerged, uma força de paraquedistas e infantaria reunida às pressas impediu outro contra-ataque alemão. O 7º Exército de Patton sofreu 2.300 baixas durante as 24 horas mais sangrentas de toda a campanha da Sicília, e os americanos sofreriam perdas ainda mais pesadas antes do amanhecer de 12 de julho. Patton ordenou que aeronaves e planadores, transportando 2.000 homens, reforçassem a 82ª Divisão aerotransportada. E embora 23 aeronaves tenham sido abatidas, matando mais 200 paraquedistas americanos, a ameaça no setor americano havia passado. Com as cabeças de praia seguradas, os aliados foram rápidos a introduzir 2 novos desenvolvimentos tecnológicos americanos que acabariam por desempenhar um papel importante na derrota de Adolf Hitler. O navio de desembarque de tanques, ou LST, como era oficialmente conhecido, e o caminhão de abastecimento anfíbio de 2,5 toneladas, mais confusamente conhecido como DUKW, revelaram-se inestimáveis na Operação Husky. Precisando de transportar homens e munições para a terra com rapidez, as forças de invasão aliadas já não precisavam de depender da captura antecipada de um porto controlado pelo inimigo, algo que seria crucial na Operação Overlord. Esta invasão planeada da Europa Ocidental já estava a ganhar impulso, e os engenheiros britânicos estavam ocupados a desenvolver um projeto ainda mais ambicioso para garantir que as tropas e os suprimentos aliados pudessem ser colocados exatamente onde eram necessários. Mulberry era o nome de código de um porto flutuante pré-fabricado capaz de subir e descer com as marés ao largo da costa da França. Mas era necessário muito mais trabalho para transformar esse conceito ousado em realidade. Mesmo assim, após ter conseguido desembarcar com segurança centenas de milhares de soldados aliados na Sicília, começaram a surgir fissuras no alto comando aliado. As tropas canadenses e britânicas rapidamente limparam o canto sudeste da ilha, mas, ao avançarem para o norte em direção ao porto de Messina para encurralar todas as forças do eixo do general Guzzoni,
encontraram forte resistência alemã. Tanques Panzer, reforçados por unidades de paraquedistas de elite trazidas do sul da França, agora bloqueavam o caminho. A paisagem também contribuiu para tornar as coisas mais difíceis, pois atrás dos Panzers estava o vulcão semiativo Etna, elevando-se a 3.000 metros acima da planície de Catânia. Para flanquear as posições alemãs no sopé do Etna, Montgomery fez com que Alexander alterasse a fronteira entre o seu 8º Exército e o 7º Exército de Patton em 13 de julho. A mudança da fronteira permitiu aos britânicos avançar pela Autoestrada 124, a principal estrada para o centro da Sicília, antes de virar para nordeste em Enna em direção a Messina. Patton ficou furioso. Como muitos generais americanos, ele detestava Montgomery. Ao redefinir a fronteira entre os exércitos em favor de Montgomery, Alexander estava a relegar o 7º Exército do Saber-Quatch ao papel de escudo lateral do 8º Exército. Patton decidiu que a melhor maneira de se vingar de Montgomery era capturar Palermo, capital da Sicília, e um importante porto. Com Palermo nas mãos dos Kermiriente e as suas linhas de abastecimento seguras, ele poderia então avançar para leste em direção a Messina e chegar lá antes do seu rival britânico. Para amolecer Alexander, ele conseguiu que ele concordasse com um reconhecimento em direção à cidade de Agrigento pelas suas tropas. Assim que Agrigento caiu, em 15 de julho, Patton convenceu Alexander a permitir que ele avançasse para Palermo. Ignorando as dúvidas do seu superior britânico, Blood and Guts formou um corpo especial de 3 divisões rápidas para tomar Palermo. As tropas italianas que encontraram pelo caminho pouco fizeram para os impedir. Palermo caiu em 22 de julho e 48 horas depois, toda a parte ocidental da Sicília e 53.000 soldados italianos estavam nas mãos do 7º Exército do Semoris-Moura. Na Itália, a notícia da captura de Palermo pelas tropas de Patton foi seguida, dias depois, pelo colapso do regime fascista. Embora fosse ditador da Itália desde 1922, Benito Mussolini sempre partilhou o poder com o monarca italiano, o rei Victor Emanuel III e o exército italiano. O rei e o exército nunca gostaram da aliança de Mussolini com Hitler. Agora, isso ameaçava derrubá-los a todos. A invasão aliada da Sicília foi um aviso aos conspiradores antifascistas de que o tempo estava a esgotar-se. O empurrão final foi dado por um grande bombardeio dos CNBs em Roma, em 19 de julho. O alvo eram os principais pátios ferroviários, mas muitas bombas caíram longe, matando e ferindo centenas de civis italianos. O clima na cidade era agora muito hostil ao regime fascista. Em 24 de julho, Mussolini convocou o Grande Conselho Fascista em Roma para conter a crescente crise política. Para a grande surpresa de Mussolini, os seus companheiros fascistas informaram-no de que tinham perdido a confiança nele e na sua liderança, e no dia seguinte, o rei destituiu-o do cargo de primeiro-ministro e mandou prendê-lo. Sem um único tiro, o regime fascista de Mussolini ruiu. O marechal Pietro Badoglio, um antigo chefe do exército italiano, tornou-se primeiro-ministro e, um pouco ansioso por não antagonizar os alemães, anunciou que a guerra continua ao lado dos nossos germânicos. A notícia da queda de Mussolini chegou num momento crítico da campanha de Hitler no leste. Desde 5 de julho, uma titânica luta de vida ou morte entre a Wehrmacht e o Exército Vermelho vinha sendo travada sob o calor escaldante das estepes russas. Mas, pela primeira vez na campanha na frente oriental, as operações militares anglo-americanas desempenhariam um papel crucial na decisão do seu resultado.
Durante a maior parte dos 5 meses anteriores, houve um impasse no teatro de operações russo. Uma tentativa do Exército Vermelho de explorar a sua vitória impressionante em Stalingrado foi frustrada por um contra-ataque brilhante das forças alemãs reunidas pelo marechal de campo Erich von Manstein, um dos melhores comandantes de campo de Hitler. A cidade de Kharkov, capturada pelas forças soviéticas em fevereiro, foi retomada por um corpo blindado da Waffen-SS em março. Mas o Exército Vermelho conseguiu manter uma protuberância de território com 193 quilômetros de largura e 145 quilômetros de profundidade entre Orel, no norte, e Belgorod, no sul. No centro estava a cidade de Kursk. Com o regresso do tempo mais quente à frente russa, Hitler e os seus generais ponderaram o que fazer a seguir. Nos seus mapas, podiam ver que a linha da frente agora se estendia de Leningrado, no norte, até Rostov-on-Don, no sul. A saliência em Kursk e os exércitos soviéticos amontoados nela pareciam prontos para serem derrotados. O chefe do Estado-Maior do exército alemão, general Kurt Zeitzler, queria cortá-la com um poderoso movimento de pinça. O mesmo pensavam 2 outros marechais importantes de Hitler, Erich von Manstein e Hans von Kluge. Mas o Führer ainda não estava disposto a comprometer-se. Após a capitulação das últimas forças do eixo na Itália, em 13 de maio, ele agora temia um desembarque anglo-americano na Europa continental. A Wehrmacht deveria tentar eliminar a saliência em Kursk ou esperar que o Exército Vermelho lançasse a sua principal ofensiva de verão. Um grande ataque preventivo poderia perturbar os planos de Stalin, mas se os anglo-americanos desembarcassem na Sardenha, na Grécia ou na Sicília ao mesmo tempo, Hitler não teria reservas para o teatro de operações do Mediterrâneo. Pela primeira vez, o Führer não conseguia decidir-se. O seu inspetor das tropas blindadas, o famoso comandante Heinz Guderian, era firmemente contra as propostas. Ele perguntou a Hitler: é realmente necessário atacar Kursk, e ainda por cima no leste este ano? Acha que alguém sabe onde fica Kursk? O mundo inteiro não se importa se capturamos Kursk ou não. O Führer respondeu: eu sei. Só de pensar nisso, fico com náuseas. Com o nome de código Operação Citadel, a ofensiva de Kursk, originalmente planeada para 4 de maio, foi repetidamente adiada. Entretanto, informações transmitidas ao alto comando soviético pelos serviços secretos britânicos através da rede de espionagem fictícia Lucy, sediada na Suíça, e pelas próprias fontes do Exército Vermelho, deram a Stalin muitos indícios dos planos alemães. No verão de 1943, a Wehrmacht e o Exército Vermelho podiam mobilizar cerca de 6 milhões de soldados cada, mas a Alemanha nazi estava a perder a corrida armamentista para a União Soviética. Dia após dia, o equilíbrio de forças na frente russa estava a inclinar-se de Hitler para Stalin. Para o ataque, a Wehrmacht estava a reunir nada menos que 50 divisões, incluindo 17 divisões Panzer, e a dar um impulso extra ao ataque estavam os novos tanques, Tiger, tanques Panther e enormes canhões autopropulsados, Ferdinand de 88 mm. No total, os alemães mobilizaram 900 mil homens, 3 mil tanques e quase 2.800 aeronaves destinados à Operação Citadel. Mas o atraso no início da ofensiva deu tempo ao Exército Vermelho para construir um elaborado sistema de campos minados, valas antitanque e posições de artilharia antitanque
para proteger toda a saliência de Kursk até uma profundidade de 150 quilômetros. Para impedir qualquer avanço do inimigo, Stalin mobilizou nada menos que 1,3 milhões de soldados, 3.600 tanques, 20 mil canhões e quase 2.800 aeronaves. Assim, além de ter perdido a vantagem da surpresa, a Wehrmacht estava em desvantagem numérica. No entanto, em 3 de julho, sem sinais de qualquer movimento importante dos aliados no Mediterrâneo, o Führer finalmente deu luz verde à Operação Citadel. "24 horas depois, as tropas alemãs lançaram ataques de sondagem no perímetro defensivo externo do Exército Vermelho. No dia seguinte, começou a ofensiva principal. Na frente do grupo de Exército Centro, o 9º Exército, sob o comando do general Walter Model, formava a pinça norte da Operação Citadel. Os tanques lutavam para romper as defesas soviéticas numa frente de 48 quilômetros de largura. Mas, após 4 dias, o ataque estagnou. No sul, o 4º Exército Panzer e o destacamento do Exército Kempf abriram uma brecha de 30 quilômetros de largura. Em 12 de julho, estavam prestes a romper as defesas soviéticas. Naquele dia, ocorreu a maior batalha de tanques da história, quando 2 exércitos de tanques alemães e soviéticos se enfrentaram em Prokhorovka. Durante 8 horas, milhares de homens suados e assustados conduziam as suas máquinas blindadas, lançando projéteis de aço uns contra os outros num calor ofuscante e poeira sufocante. Centenas morreram, os seus corpos dilacerados por estilhaços de aço derretido ou incinerados pela explosão de combustível e munições. Mas mesmo enquanto a gigantesca batalha de tanques se travava, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva contra o grupo de Exército Centro. O 9º Exército de Model foi forçado a assumir uma posição defensiva. No dia seguinte, 13 de julho, Hitler analisou o progresso da Operação Citadel. Algumas posições tinham sido conquistadas, mas as baixas alemãs eram pesadas, 50 mil mortos e feridos. A invasão anglo-americana da Sicília 3 dias antes deixou o Führer muito preocupado. Ansioso por reunir as reservas necessárias para manter a Itália na guerra, ordenou a suspensão da ofensiva de Kursk. A decisão marcou o início do fim para os alemães na Rússia. A partir de então, a iniciativa passou para o Exército Vermelho. Em 2 semanas, a Wehrmacht foi forçada a abandonar os campos de batalha de Kursk. Em 5 de agosto de 1943, Moscou comemorou a libertação de Orel e Belgorod com uma enorme queima de fogos de artifício. Pouco menos de 3 semanas depois, em 24 de agosto, as tropas soviéticas recapturaram Kharkov pela segunda e última vez. Entretanto, Hitler estava ocupado a tentar apoiar o seu aliado italiano, o Duce Benito Mussolini. A 19 de julho, Hitler voou para a Itália para se reunir com Mussolini. Numa vila fortemente vigiada em Feltre, o Führer falou sem parar durante 2 horas para infundir no seu amigo, o Duce, coragem e determinação renovadas. No dia 24, o quartel-general de Hitler recebeu a notícia da renúncia do Duce, ao mesmo tempo em que chegavam relatos de Hamburgo sobre um grande ataque aéreo à cidade. O ataque foi o primeiro de 3 ataques a Hamburgo, nos quais o comando de bombardeiros da RAF confundiu as defesas de radar alemãs com centenas de milhares de tiras de alumínio com o nome de código Window.
Com os caças noturnos da Luftwaffe e as armas antiaéreas cegas, os britânicos lançaram bombas incendiárias sobre o centro antigo da cidade, incendiando-o e criando uma tempestade de fogo que sugou tudo e todos em seu caminho. Estima-se que 30 mil homens, mulheres e crianças perderam a vida e 500 mil de pessoas ficaram desabrigadas. Nos últimos dias de julho de 1943, rumores sobre a destruição e o número de mortos em Hamburgo espalharam uma onda de medo por outras cidades alemãs, até então intocadas pelos bombardeios e dos aliados. E dentro do partido nazista, as pessoas se perguntaram pela primeira vez se o descontentamento popular com o rumo da guerra levaria ao colapso do regime de Hitler, como aconteceu com Mussolini. No campo aliado, o general Patton estava determinado a chegar primeiro a Messina. Ele disse a um dos seus comandantes: "Esta é uma corrida de cavalos em que está em jogo o prestígio do exército dos Zipoarniwa. Temos de tomar Messina antes dos britânicos." A 7ª Divisão do Exército dos Zipoarqueu e a 8ª Divisão do Exército Britânico viram-se encurraladas no sopé do Monte Etna e mesmo quando conseguiram expulsar as tropas alemãs e italianas das suas posições no topo da colina, as tropas aliadas foram impedidas de avançar por campos minados inimigos e pontes destruídas. Quando as primeiras tropas americanas entraram em Messina no início do dia 17, encontraram a cidade deserta. Pouco depois de Patton ter aceitado a rendição, uma pequena coluna motorizada britânica entrou no porto. Blood and Guts tinha ganho a corrida, mas foi uma vitória vazia. Em apenas 6 dias e 7 noites, 40 mil alemães e mais de 60 mil italianos foram evacuados através do Estreito de Messina, juntamente com a maioria dos seus veículos, armas pesadas e mantimentos. Com a Sicília agora nas suas mãos, os britânicos e os americanos podiam dirigir com segurança os comboios marítimos pelo Mediterrâneo, em vez de terem de os enviar por toda a África até o Canal do Suez. No final do dia 17 de agosto, dia em que terminou a Operação Husky, 571 bombardeiros Halifax e Lancaster decolaram de bases em Lincolnshire e East Anglia para atacar o Centro Experimental de Armas Secretas alemão em Peenemünde, no Báltico. Nos meses anteriores, missões de reconhecimento fotográfico da RAF sobre Peenemünde revelaram a existência do foguete de longo alcance, A4 e da bomba voadora FG-76, que Adolf Hitler esperava usar contra Londres antes do final de 1943. Durante o ataque da RAF, foram lançadas 1.600 toneladas de bombas e 231 toneladas de incendiários, destruindo grande parte do local e matando mais de 730 pessoas, incluindo 2 cientistas alemães importantes. Os britânicos esperavam que este ataque aéreo fosse um golpe fatal para o programa de armas secretas dos nazis. Mas, à medida que o ano de 19 chegava ao fim, ficou claro que os alemães continuavam com os testes de foguetes e bombas voadoras em centros de testes fora do alcance dos bombardeiros aliados. Além disso, em 17 de agosto, Churchill e Roosevelt e os seus conselheiros militares e diplomáticos reuniram-se pela segunda vez em 3 meses, desta vez em solo canadiano, em Quebec. A conferência recebeu o nome de Código Quadrant. Na agenda, a Operação Overlord, o Teatro de Operações no Mediterrâneo, o Extremo Oriente e Tubi-Alois, o nome de código do projeto conjunto anglo-americano para produzir uma bomba atômica. Durante meses, o líder britânico defendera o desembarque na Itália continental, pois a partir daí, os aliados poderiam atacar os Balcãs ou abrir a rota marítima para a União Soviética através do Egeu, se a Turquia pudesse ser persuadida a abandonar a sua neutralidade. Roosevelt encontrou Churchill a meio caminho. Assim que as tropas aliadas estivessem firmemente estabelecidas na Sicília, Eisenhower recebeu ordens para começar a planear a invasão da Itália. A derrubada de Mussolini tornou o projeto urgente, mas havia um prazo, pois muitas das embarcações de invasão fornecidas pelos americanos deveriam ser transferidas para o Pacífico. No entanto, onde deveriam os aliados desembarcar? Churchill era totalmente a favor de desembarcar o mais ao norte possível da Península Italiana, começando por Roma,
porque deveríamos rastejar pela perna como um inseto, do tornozelo para cima? Vamos antes atacar o joelho, resmungou ele. Os planeadores de Eisenhower, relutantes em desembarcar em qualquer lugar além do alcance dos caças aliados, decidiram-se por o que acreditavam ser um compromisso seguro: Operação Avalanche, um desembarque de 190 mil soldados britânicos e americanos no Golfo de Salerno, na costa oeste da Itália. Uma vez em terra firme, as tropas aliadas avançariam sobre Nápoles para garantir as suas linhas de abastecimento e, em seguida, avançariam para o Adriático para encurralar as forças alemãs ainda no sul da Itália. Hitler, informado pelas suas agências de inteligência de que os italianos queriam desertar, ordenou a concentração de poderosas reservas fora de Roma e em outros locais estratégicos em toda essa Itália. Caso Badoglio mudasse de lado, o alto comando alemão elaborou um plano, com o nome de Código Eixo, para capturar o rei da Itália e o governo italiano, desarmar todas as tropas italianas e ocupar instalações estratégicas. Mas Hitler ainda hesitava e, entretanto, não se tinha esquecido do seu amigo Mussolini, que estava preso pelo governo de Badoglio desde 25 de julho. Os paraquedistas da SS, sob o comando do major Otto Skorzeny, receberam a tarefa de encontrar o Dulce e trazê-lo de volta para a Alemanha. No 4º aniversário da declaração de guerra do primeiro-ministro Neville Chamberlain à Alemanha nazista, tropas britânicas e canadenses pertencentes ao 8º Exército de Montgomery cruzaram o Estreito de Messina, em uma operação chamada Baytown. Sob a cobertura de uma forte barragem de artilharia, invadiram Rédio de Calábria e não encontraram qualquer resistência. Ao anoitecer, tinham feito prisioneiros 3 alemães retardatários e 3.000 italianos amigos. Pela primeira vez desde abril de 1941, as tropas britânicas estavam de volta em força ao continente europeu. Mas Montgomery sempre duvidou do valor da Operação Baytown. Na sua opinião, um desembarque do 8º Exército na ponta da Itália não ajudaria o desembarque principal dos aliados em Salerno quando este ocorresse, mas ele fez o que lhe foi ordenado. No entanto, as suas tropas, atrasadas apenas por pequenas retaguardas alemãs, não pareciam ter pressa em avançar para norte. Durante 2 dias, a partir de 5 de setembro, as tropas americanas e britânicas das 3 divisões e das 2 brigadas de comando, que participavam na fase de assalto da Operação Avalanche, embarcaram em portos do norte de África e da Sicília. Pertenciam ao 5º Exército dos Ipezemaus, sob o comando do general Mark Clark. O seu exército deveria desembarcar numa frente de 35 milhas no Golfo de Salerno, entre Amalfi, na Península de Sorrento, à esquerda, e Agrópole, à direita, com a cidade de Salerno aproximadamente no centro. Clark esperava surpreender o inimigo, por isso dispensou o habitual bombardeamento aéreo e naval preliminar. Esta foi uma decisão imprudente. Clark era um oficial corajoso e imente carismático, mas até então, nesta guerra, nunca tinha comandado tropas em combate. Enquanto a frota de invasão se dirigia para Salerno, a notícia da assinatura do armistício com Badoglio foi transmitida pela rádio aliada. O anúncio apanhou a maioria dos italianos de surpresa, mas levou os alemães à ação. As tropas sob o comando do marechal de campo Kesselring, comandante do Teatro Mediterrâneo de Hitler, implementaram rapidamente a Operação Eixo. A maioria das forças que Badoglio esperava trazer para o lado aliado foram desarmadas ou derrotadas. Felizmente para a 82ª Divisão Aerotransportada dos Staatsmacht, o seu lançamento aéreo planeado sobre Roma foi cancelado no último minuto. No entanto, a principal frota de batalha italiana conseguiu zarpar da sua base em La Spezia. Enquanto navegava ao largo da Sardenha para se encontrar com a Marinha Real, o navio de guerra Roma foi destruído por uma nova arma antinavio alemã, a bomba planadora HS-293. Mas o resto da frota italiana chegou em segurança a Malta. Em 11 de setembro, o almirante Sir Andrew Cunningham, comandante-chefe da frota mediterrânea da Marinha Real Britânica,
sinalizou ao almirantado em Londres: tenha a bondade de informar a vossas excelências que a frota de batalha italiana está agora ancorada sob o fogo das armas da fortaleza de Malta. Nas 12 horas que antecederam a sua chegada ao Golfo de Salerno, os 80.000 soldados aliados que participavam na fase de assalto da Operação Avalanche descobriram, para seu desespero, que o inimigo sabia que eles estavam a caminho, pois os bombardeiros da Luftwaffe lançaram ataques esporádicos contra a frota de invasão. Antes do amanhecer de 9 de setembro, as primeiras ondas de tropas britânicas e americanas embarcaram nas suas embarcações de desembarque e, ao aproximarem-se das praias de invasão, foram alvo de fogo inimigo intenso. No setor britânico, navios de guerra que apoiavam o desembarque das 46ª e 66ª divisões bombardearam as defesas costeiras inimigas. Mas no setor americano em Paestum, o comandante da 36ª Divisão do Texas, entrando em ação pela primeira vez, obedeceu a ordem de Clark de não lançar uma barragem de artilharia de apoio na costa. Como resultado, os texanos sofreram pesadas baixas. O marechal de campo Kesselring adivinhou corretamente a localização do principal desembarque dos aliados na Itália. Para derrotá-lo, ele destacou 6 divisões sob o comando do general Heinrich von Wittenhoff, comandante do 10º Exército, a uma distância fácil de Salerno. Mas no início, os desembarques aliados correram bem. Os Rangers americanos e os comandos do exército britânico capturaram rapidamente a cidade de Salerno e tomaram as passagens nas montanhas que levavam a Nápoles, no flanco esquerdo do 5º Corpo do Exército do Sebes-Equara. No entanto, as 3 divisões de assalto logo enfrentaram uma dura batalha ao avançarem para o interior. As falhas da Operação Avalanche começaram a aparecer. A cabeça de praia do 5º Exército do Siletzmaier era demasiado ampla para apenas 3 divisões de assalto, e os veteranos de combate de von Wittenhoff moveram-se rapidamente para explorar a brecha entre os britânicos à esquerda e os americanos à direita. Os Rangers e os comandos, que defendiam as passagens nas montanhas, viram-se perigosamente expostos aos ataques inimigos. Em 12 de setembro, os combates em Salerno entraram na sua fase mais crítica. Os alemães da estavam determinados a eliminar a cabeça de praia do 5º Exército dos Esmeraldas antes que o 8º Exército de Montgomery tivesse tempo de reforçá-la pelo sul. Nas 72 horas seguintes, contra-ataques ferozes lançados por grupos de batalha alemães quase conseguiram empurrar os americanos para o mar, mas o inimigo foi repelido pela própria artilharia do 5º Exército dos Esmeraldas e pelos canhões dos navios de guerra aliados que se encontravam ao largo da costa. Reforços aliados foram enviados rapidamente para Salerno, e o momento de crise passou. Em 16 de setembro, o 8º Exército de Montgomery finalmente se uniu ao 5º Exército dos Sepirheres de Mark Clark, e no mesmo dia, von Wittenhoff ordenou que o 10º Exército Alemão se retirasse para o norte. A aprovação do 5º Exército dos Esmeraldas em Salerno finalmente terminou. Como de costume, os alemães lutaram com habilidade na retirada. Somente no final do dia 1º de outubro de 1943, unidades da 7ª Divisão Blindada Britânica entraram em Nápoles, que era, naturalmente, o objetivo principal da Operação Avalanche. A operação estava terminada. Custou aos aliados mais de 12.000 baixas, incluindo 2.000 mortos e 3.500 desaparecidos. Mas as forças de von Wittenhoff, em menor número e com menos armas, sobreviveram para lutar outro dia. O mesmo aconteceu com um amigo e aliado de Adolf Hitler, Benito Mussolini. Os aliados deram os primeiros passos hesitantes no continente europeu. Mas a luta pelo ventre da Europa, como Churchill gostava de chamar a Itália, estava apenas a começar.